Então, boa noite, gente. Graça e paz seja com cada um de vocês. É uma alegria poder estar compartilhando esses dias de festividades, no sentido de relembrar as festas judaicas que não somos obrigados a guardar, mas tomamos posse das bênçãos que estão ligadas a essas festas, porque são proféticas e apontam para aquilo que viria depois, e nós fazemos parte deste depois. Em João, capítulo 7, versículo 37 a 39, está escrito que no último dia, o grande dia da festa, e justamente era a festa de tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Agora, o alvo da palavra que queremos compartilhar essa noite é mostrar que essas festas da antiguidade do povo de Israel, na verdade, eram sombras e figuras de uma realidade que hoje nós podemos viver como sendo a igreja do Senhor. Nós queremos mostrar preciosas verdades expostas e para que eh, a gente participe espiritualmente dos valores da festa de tabernáculos. O povo de Israel tinha três épocas no ano que especialmente foram reservados para as festas principais. Em Êxodo 23:14 diz: Três vezes no ano me celebrareis festa. E na verdade eram sete festas ao todo, mas se concentravam em três épocas. A primeira se chamava a Festa da Páscoa, que tinha também consistia em três partes. A Festa da Páscoa era a própria Páscoa e depois os pães ázimos e as primícias. A Páscoa, para nós, tem tudo a ver com a morte de Jesus na cruz, que ele derramou seu sangue para nos salvar. E no tempo do Antigo Testamento era a morte dos cordeiros, que foram realmente, derramaram seu sangue e aplicaram sobre as portas a verga e os umbrais das casas do povo de Israel que estavam no Egito. E o anjo da morte, quando viu o sangue, não entrou naquela casa ou naquelas casas. Enquanto os egípcios perderam todos seu filho primogênito, até dos animais, porque não estavam resguardados pela marca desta aliança da Páscoa, que seria o sangue do Cordeiro. E então, nosso Cordeiro realmente é Jesus, né? E ele derramou seu sangue para que a gente entrasse pela porta e ficássemos nele. E que a gente comesse, como a Bíblia diz, tinha que comer toda a carne assada do Cordeiro. E nós queremos realmente receber tudo que Jesus é, nos apropriarmos da pessoa dele, das qualidades de caráter dele. Então, tudo isso fala da nossa salvação, fala da Páscoa. Mas em seguida tinha os pães ázimos, pães sem levedura, que, que tem tudo a ver também com pureza, e as primícias que eram apresentadas ao Senhor, e tudo seguindo um formato, né? No terceiro dia eram apresentados, e Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Então, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus está tudo ali. E depois de 50 dias, viria a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes é também chamada a festa das semanas, porque era
eram 50 dias, e para nós tem cumprimento também, claro, tem. Quando Moisés recebeu no Monte Sinai as leis, as tábuas da lei para o povo, mas também para nós no dia de Pentecoste foi que o Espírito Santo foi derramado. E ele disse: Eu escreverei as minhas leis agora não apenas em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em nosso coração. O Espírito Santo está nos ensinando realmente quais são as prerrogativas, quais são as direções e as ordenanças eternas do nosso Deus. Ele está escrevendo a sua palavra, a sua lei em nossos corações. Então, para nós, Pentecoste também fala de capacitação, e o Senhor está nos capacitando para servi-lo com vitória. E a festa também era o começo, eh, estava terminando a primeira colheita, que era de cevada, entrando na nova colheita, que seria o trigo e, e falando sobre uma tremenda colheita, mas depois haveria uma maior colheita. E eu creio que ao entrarmos agora na festa de tabernáculos, é a terceira festa, mas é aquela que mais aponta para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa dos tabernáculos também era dividida em três partes. Era chamada a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa de tabernáculos propriamente, ou a festa das cabanas. Nós não precisamos voltar para guardar nenhuma dessas festas, por lei, mas podemos aprender muito ao estudá-las e assim aplicarmos estas verdades à nossa vida com Cristo. Em Colossenses 2, 16 e 17 está escrito: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Enquanto a festa da Páscoa lembrava a saída do Egito e apontava para a primeira vinda de Cristo. O Pentecoste lembrava da entrega da lei e apontava para a vinda do Espírito Santo. Tabernáculos significam moradas. E a festa de tabernáculos tinha a dupla função de lembrar as jornadas no deserto e apontar para a segunda vinda de Cristo, quando ele tabernaculará com seu povo. Em outras palavras, ele eternamente habitará em meio do seu povo, a sua igreja, para todo sempre. Em João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra no grego é tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou hum, em meio do seu povo. E então nós temos que dizer: Senhor, obrigado. Eu quero morar contigo eternamente. E a primeira parte desta festa chamava-se, como eu falei, a primeira parte das três partes era a festa das trombetas, que já faz uns poucos dias que se realizou é, pelo calendário judaico, né? Esta festa marcava o final do ano agrário e festivo. Era quando as últimas colheitas eram trazidas para dentro dos celeiros. Para nós, isso aponta para o final da nossa época, quando a grande colheita de almas chegará ao fim e o Senhor nos introduzirá às moradas eternas. É interessante. A festa de Pentecostes celebrava a primeira colheita, né? E agora tabernáculos, a última colheita. E a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que da primeira. Eu creio que Deus sempre reserva o melhor para o final. Ou pelo menos ele engrandece aquilo que ele faz progressivamente. E nós vemos, então, para nós, a grande colheita das almas seria realmente tudo a ver com a festa das moradas, das cabanas, dos tabernáculos. E
e ele vai nos introduzir nas moradas eternas. Aleluia. Agora, em Tito, capítulo 2, versículo 13, Tito 2, 13, está escrito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Estamos aguardando a volta de Jesus. Em 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia. E em 2 aos Coríntios 6, versículo 16, diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Deus habitando plenamente, perfeitamente em meio ao seu povo. Ele tabernaculando entre nós e nós com ele. E também está escrito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 3. Então, ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Poxa, que linda passagem. Como nós vemos, a cada 50 anos, no calendário judaico, essas trombetas, que era o começo da festa de tabernáculos, anunciavam a libertação dos escravos e a restauração de suas terras. Nestes dias, as trombetas do Evangelho também estão anunciando liberdade aos cativos e uma grande restauração. As 120 trombetas soaram antes do templo de Salomão se encher com a glória de Deus. Em 2 Crônicas 5, 13 e 14, diz: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E assim, também hoje, nós estamos muito perto da revelação desta glória. Em 1 aos Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Está chegando perto essa hora, né? E Efésios 3:10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Em Judas, versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Isto fala da volta do Senhor, quando o seu povo vai ser levantado para o encontro do Senhor nos ares. Alguns que não haviam morrido serão transformados, outros que já haviam
partidos seriam ressuscitados, mas todos estaremos com o Senhor. Ao soar da última trombeta, nós somos introduzidos nos tabernáculos eternos. Nós estaremos morando e habitando com o Senhor para todo sempre, entrando imaculados por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, e nós temos direito agora a vivermos com Ele em glória. Em Apocalipse 5, versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 1, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Você quer fazer parte desta grande multidão? Eu quero, e nós, pela fé, fazemos parte, por causa do sangue que Jesus derramou. A segunda parte da festa de tabernáculos, depois da parte das trombetas, seria o que é chamado o dia de expiação, ou no hebraico Yom Kippur. Para nós, esta festa já foi cumprida também em Jesus, pois nesta festa eram trazidos dois bodes diante do sumo sacerdote. Um dos bodes era morto e oferecido diante do Senhor no altar. O seu sangue era levado para dentro do Santíssimo Lugar e aspergido sobre o propiciatório uma vez no ano, e pelo pecado do povo. O outro bode era levado ao deserto e soltado lá para nunca mais voltar. Assim cumprindo a passagem que diz em Salmo 103:12: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Glória a Deus. Tudo isto nos mostra o quanto Jesus nos amou, dando sua vida por nós lá na cruz, uma vez e para sempre, e levando embora as nossas culpas e pecado. E eu louvo ao Senhor porque o dia da expiação é lembrado de ano em ano pelo povo judeu. E para nós é muito importante também os valores, os princípios que estão retidos dentro da celebração desta parte da festa, porque fala-se de um dia de jejum, fala-se de uma busca de Deus, fala de um sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Muito, muito apropriado para nós também. Agora, a terceira parte desta festa chama-se a festa dos tabernáculos, ou seja, a festa das cabanas. Nesta festa, o povo armava barracas ou cabanas feitas de folhas e ramagens para lembrar o tempo de suas jornadas pelo deserto, guiado pela nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Era tempo de humilhação, quando todos viviam juntos da mesma forma e no mesmo nível. Não havia classes, não havia distinção. Todos estavam em um mesmo nível e vivendo de uma mesma forma, em barracas, em cabanas. No entanto, era também tempo de grande regozijo, agradecendo a Deus pela sua provisão constante. Como Deus provia diariamente. Lá no deserto não tinha vendas, não tinha padaria, mas caía pão do céu diariamente, ou maná. E lá não tinha água encanada, mas diariamente o povo buscava água da rocha que brotava. E lá no deserto não tinha, durante os dias quente, escaldante, mas havia ar-condicionado. Deus propiciou isso através da nuvem que os cobria e guiava. E de noite diz que se fazia um frio lascado no deserto, mas tinha coluna de fogo que aquecia todas as moradas das tribos de Israel.
E hoje também o Senhor está provendo tudo que nós precisamos. Ele é o nosso pão do céu, Ele é a nossa água da vida, Ele é aquele que à sua sombra vivemos seguros e felizes. E mesmo nas horas mais difíceis, ainda passando pelo vale da sombra, lugar mais escuro, mas tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola. Então, gente, esses atributos ou qualidades, características da festa do tabernáculo são muito importantes também para nós. Era um tempo de grande regozijo, agradecendo toda essa provisão maravilhosa do Senhor. Você é agradecido? Você tem parado para dizer obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela cura. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela provisão. Enfim, temos muito motivo de agradecer. Esta festa era também chamada de Festa das Colheitas e apontava para a colheita final do ano. Nós hoje estamos vivendo no final dos tempos. Estamos presenciando uma tremenda colheita de almas. Alguém diz que o reavivamento virá. Mas outros estão dizendo, e eu creio que muito apropriadamente, não. O reavivamento já chegou, já começou, porque milhares e milhares e milhares diariamente estão entregando as suas vidas ao Senhor. Nós estamos vivendo e presenciando uma tremenda colheita de almas. Ainda por mais que esteja acontecendo esta colheita, mas ainda há parentes, vizinhos e amigos a serem salvos. Ainda há cidades e nações a serem salvas, mas nós cremos que elas serão colhidas antes que feche a grande porta da colheita final. Esta festa era seguida por um dia de grande assembleia, que marcava o primeiro dia de uma nova época. Era, na verdade, o início do novo ano judaico, falando do novo ano agrário. Nós também devemos olhar para frente, para o dia da grande reunião e o começo de uma nova época. Na festa de tabernáculos se costumava puxar água do tanque de Siloé e que ficava embaixo do Monte de Moriá, e levar esta água até o templo que ficava no alto do Monte de Moriá, onde era derramada ao lado do altar. Foi nesta festa que a gente leu no começo, em João 7, 37 e 39, que diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele crescem. Gente, o rio de Deus está totalmente ligado ao Espírito Santo. E o interessante, fazendo um pouco de jornada no tempo, lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, o anjo do Senhor levou Ezequiel em visão para onde havia o novo templo que viria, e ele o introduziu dentro, onde chegou no altar. E ele viu que do lado do altar estava minando uma água, havia uma mina de água, um chorinho de água. E o anjo disse que que ele deveria seguir aquela água. E na medida que o profeta Ezequiel foi andando, a água foi se aprofundando, pouco a pouco. Então o anjo disse: meça a água. E ele mediu a água, estava nos tornozelos. Mais adiante, meça de novo. Ele mediu, deu nos joelhos. Mais adiante, deu na cintura, nos lombos. E depois ele diz, chegou ao ponto que não podia mais cobrir totalmente o profeta. Diz que só podia atravessar aquele rio nadando, porque tinha tanta água. E diz que das duas margens daquele rio nascia árvore,
árvores que davam seu fruto na estação própria e cujas folhas era para a cura das nações. E diz que esta água foi até entrar no Mar Morto, e quando entrou no Mar Morto, sarou o Mar Morto, e começou a haver muitos e muitos peixes. Hoje não tem nenhum peixe assim, modo de falar, né? Mas vai ser transformado, está sendo e vai ser. E então alguém diz, puxa vida, é legal essa viagem no tempo, né? Sim, mas vamos agora viajar de novo. Vamos viajar para o final da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, onde nós percebemos que sai também uma água do lado, mas não é mais do altar. Agora está saindo esta água do lado do trono de Deus e do Cordeiro, mas se torna um grande rio, e este rio vai cortando pelo meio da cidade santa, e diz que a árvore da vida cresce em ambos os lados, dando o seu fruto e sua folha para a cura das nações. Gente, que linda imagem! Mas alguém diz, espera aí, Ezequiel viu água saindo do lado do altar, e João em Apocalipse viu a água saindo do lado do trono. Quem, quem estava certo? Ezequiel ou João? Eu creio que, para não causar nenhum problema, os dois estavam certos, porque a água não saía nem do altar nem do trono. A água saía de quem estava no altar da cruz e quem estava no trono da glória e da graça, que é o Cordeiro de Deus. A água saiu do Cordeiro, porque quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, a Bíblia diz que um soldado chegou, ia quebrar suas pernas, mas ao invés de quebrar suas pernas, ele diz, acho que ele já morreu. E pegou uma lança e furou o lado de Jesus. E diz que daí saiu água misturada com sangue, sinal que ele já tinha morrido. E aquela água que saiu é o choro de água do lado do altar. É a água que sai do trono, porque é o Cordeiro que está propiciando esta água da vida. O rio de Deus começa do lado de Jesus. Adão entrou num profundo sono, Deus fez ele dormir, porque ele estava muito só. E diz que Deus pegou e fez a primeira cirurgia, e do lado de Adão tirou uma costela, carne e sangue e osso, e depois fechou o lugar, e com aquele osso e carne ele criou a mulher. E quando Adão acordou, ele viu a sua preciosa companheira que foi tirada do seu lado. Jesus também está vendo sua preciosa companheira que foi tirada do seu lado furado pela lança romana, mas onde partiu água e sangue. Gente, o sangue de Jesus derramado lá na cruz ainda nos purifica de todo pecado, pagou a conta que eu devia, que você devia, e a água fala do rio de Deus, fala da palavra de Deus, fala do fluir do Espírito Santo através da nossa vida. Jesus diz, aquele que me crê, a gente acabou de ler, como está escrito, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Por quê? Porque o Espírito Santo que recebem aqueles que nele creem. Gente, eu creio que é importante a gente saber tudo isso, tem tudo a ver com a festa dos tabernáculos. Tudo isso tem a ver quando aquela água era derramada e Jesus está dizendo, eu sou o rio da vida. Querido, você já bebeu desta água? Você já participou daquilo que custou caro, custou o sangue de Jesus? Você já entrou no rio de Deus e você já recebeu cura? Diz que a árvore da vida crescia de ambos os lados e sua folha era para a cura das nações. Seu fruto é contínuo. E eu creio, gente, que Deus quer que você seja frutífero. E se você estiver morando com Jesus, tabernaculando com Jesus, através de você haverá frutos, fruto do Espírito, fruto precioso. E a Bíblia diz: os que creem imporão as mãos, vamos dizer, as folhas.
sobre os doentes, e estes serão curados. Há cura para as nações. E essa água do rio foi até o Mar Morto e sarou as águas. E eu creio que esta água que está fluindo através da tua vida, da minha vida, quando cremos em Jesus, está chegando até os confins da terra, até que a última tribo, até que a última pessoa que ainda nunca ouviu o Evangelho do Senhor Jesus venha a poder ouvir e crer e ser transformado e vir a fazer parte deste rio e destas moradas eternas. E também se costumava acender 2 a 4 grandes candeias para iluminar durante a noite, durante a festa dos tabernáculos. E Jesus disse, na ocasião desta mesma festa, ele disse em João 8:12, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz da vida tem tudo a ver com a festa dos tabernáculos, de morar com Deus e Deus morar conosco. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O rio de Deus fala de vida que flui do seu lado. A luz fala de andar diariamente à luz da sua palavra, da sua pessoa. Como é bom andar e viver. Como é bom tabernacular, morar junto com o Cordeiro de Deus. Como é bom fazer parte da família de Deus. Então, concluindo essa palavra hoje, as festas de Israel serviam para lembrar da bondade e poder de Deus. Mas também, certamente, eram proféticas essas festas para os nossos dias. Nós devemos também lembrar da bondade e do poder de Deus em toda a nossa jornada de fé, do começo ao fim. Devemos lembrar da sua salvação e o quanto isso custou ao Senhor, o preço que ele pagou uma vez para sempre pelos nossos pecados. Devemos lembrar que ele ressuscitou e tem nos enchido com seu Espírito Santo como garantia da nossa herança. Ele tem nos acompanhado a cada passo, mesmo nos momentos mais difíceis e nos vales mais escuros. Devemos crer e devemos tomar posse das promessas desta grande colheita, tanto entre os nossos queridos e nossos amigos, quanto a nação brasileira toda e todas as nações do mundo. Agora, se você, amado, ainda não faz parte desta colheita, entregue sua vida a Jesus hoje e confesse Ele como seu Salvador e Senhor. E assim, Ele lhe recolherá hoje a segurança do seu celeiro. Por favor, escute as trombetas que soam e abre seu coração para Jesus. O Rei dos Reis está voltando. Eu quero orar com vocês. E se você, nesta noite, diz, pastor, eu estou ouvindo tudo isso, mas eu me sinto deslocado, como que eu estivesse de um lado e Jesus está do outro lado. É, e você diz, não, mas eu não quero isso. Se isso é tudo verdade, eu quero que ele tabernacula comigo, que ele more comigo, que ele habite comigo, que ele entre na minha vida. Então fechem seus olhos, abre seu coração e faça esta oração comigo. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor com que o Senhor tem me amado, que levou a pagar o preço mais alto possível, derramando sua própria vida, seu sangue na cruz, para pagar a minha conta, para me purificar de todos os pecados, de todo o mal e me dar uma nova vida. Senhor, eu te recebo dentro de mim como Salvador da minha vida e eu declaro que tu és não és apenas o meu Salvador, mas tu és o meu Senhor. Tu és o Rei e Senhor soberano da minha vida. E eu te recebo, declaro e creio em ti. E obrigado. Obrigado, Senhor, pela água da vida. Obrigado pela luz da vida. Obrigado porque o Senhor é tudo, tudo, tudo isso para mim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, espero que essa breve reflexão sobre a festa de tabernáculos possa te alegrar,
te lembrar de valores e verdades importantíssimos na palavra de Deus. E Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.